Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, né? Alguns falam meio-irmão, outros falam irmão de Jesus, que escreveu essa carta. E ele escreve essa carta aqui aos cristãos na época que estavam dispersos. Por causa da perseguição, os cristãos não podiam se reunir num lugar só. Então ele escreve essas cartas aos irmãos que estavam dispersos. E essa carta, ele escreveu por quê? Não sei se vocês, irmãos, já leram, né? Quem já leu aqui Tiago todo, o livro todo de Tiago, a carta de Tiago. Então você pode observar que ele fala de coisas práticas. Ele fala da prática da fé. Porque Paulo, nas cartas de Paulo, ele fala mais da fé salvífica, que é a fé para a salvação. Então, Tiago, ele viu a necessidade de falar sobre a prática da fé, uma fé ativa. Que a nossa fé não pode ser uma fé assim, eu fui salvo, o Senhor me alcançou e tá pronto, tá tudo pronto, ok. A nossa vida é diária, nós convivemos. Então ele fala de coisas práticas, de relacionamento, como se relacionar, como falar, né? E aqui ele trata especificamente, do capítulo 3, da língua. E ele dá, irmãos, eu lendo assim e estudando sobre esse texto, eu vi assim, como ele trata com seriedade essa parte da língua, que é muito forte e que é muito séria mesmo, essa questão da língua. Muitos casamentos às vezes são desfeitos por causa da língua, né? Na hora da briga, a pessoa fala uma coisa que não devia e depois não volta atrás. Aí aquela palavra entra ali e ofende. Eu sei de um casal, já idoso já, que a mulher me contou que ela lembrava, depois de mais de 30 anos de casamento, ela ainda lembrava com rancor algo que o marido disse no dia do casamento. Pronto, acabou tudo. Tem a parte dela de perdoar, mas tem a parte dele também, que ele falou uma coisa que não devia na hora bem errada. Ele podia ter falado uma coisa, algo depois, uma observação depois, mas ele falou na hora errada. E aquilo ficou no coração dessa mulher, ficou com amargura no coração da mulher, mais de 30 anos de casamento. Imagina, a senhora já é idosa, já falou isso. Então isso estava no coração dela. Por quê? Porque a nossa língua, ela pode tanto abençoar como amaldiçoar. Então, irmãos, Tiago, ele fala sobre isso porque é necessário que a igreja do Senhor Jesus haja de forma reta, principalmente com os irmãos. A língua, ela trata do meu relacionamento com as pessoas. E na igreja nós nos relacionamos. E a igreja, ela precisa estar em unidade. Precisa estar num só coração, num só Deus, uma só visão. Então, se há problemas de língua na igreja, há dissensão, há toda sorte de problemas na igreja. Não é verdade? Então, às vezes não, nós precisamos nos policiar, cada um de nós. E Deus, ele quer nos falar nesta noite sobre isso. No Tiago, capítulo 3, verso 1, leia para mim, por favor. Alguém leia, pode ler cada um lê um versículo, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Vamos ler todo, depois nós vamos voltar. Vou começar, aí depois os irmãos podem ler. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Três. Quatro. Seguindo 5, versículo 5. Pode continuar, gente. Pode ir. Vai lendo um por um.
porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. 14. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. No versículo 1, vamos dar uma volta aqui, vou pegar alguns versículos para falar. O versículo 1, ele diz assim que há muitas pessoas que gostam de ficar ensinando. Elas ensinam, ela quer mostrar, ela quer falar para as pessoas como as pessoas devem agir, o que as pessoas devem falar, como as pessoas devem se vestir. Mas elas mesmas não são juízes de si mesmas. Elas julgam os outros, mas não julgam a si mesmas. E aqui Tiago fala que duro é o juízo, mais ainda para aquele que está ensinando. Ele não está falando só da pessoa que lidera, do pastor, ou do mestre que ensina na igreja. Ele não está dizendo isso, ele está falando sobre todo aquele que quer ensinar. Se você quer ensinar, então policia você mesmo, porque o juízo vai ser mais duro. Né? Então, não seja juiz do seu irmão. Não seja juiz do seu irmão. Devemos aprender a nos julgar severamente. Nos julgar é você. Isso aqui, ó. Foi. Nos julgar é você olhar para dentro de si. É tirar os olhos dos outros e olhar para dentro de si. Em que eu preciso mudar? O pastor está pregando, essa palavra é para mim. Em que eu preciso mudar? Eu estou precisando de mudança nessa área. A palavra de quinta-feira, o curso que vai ser dado aqui, Vida Abundante. Eu estou precisando mudar ou eu vou ficar olhando outros nessa palavra para fulano, essa palavra para ciclano? É o crente pá. Ouviu falar o crente pá? Crente pá é aquele que joga para os outros, né? Então seja crente inchada, busque para você, pegue para você a palavra. Então não seja juiz do seu irmão, mas se julgue severamente. Henry Mateus disse o seguinte: devemos aprender a nos julgar severamente, mas devemos ser generosos em julgar os outros, porque eu não sei o que se passa no coração das pessoas. Então não julgue. Às vezes, por uma atitude da pessoa, você já julga toda a vida dela. Por uma atitude que ela faz. Nossa, viu? Fulano falou na igreja. Nossa, fulano não devia ter feito isso. Você viu a roupa que a pessoa estava? Nossa, a pessoa está fora, está no mundão mesmo. Às vezes ela não percebeu que a roupa dela não estava legal, mas precisa de você falar.
Então, se você não pode falar com a pessoa, faça fofoca para Deus. Eu já ouvi alguém falar assim: você tem que fofocar todo dia para Deus. Senhor, coloca diante de Deus as pessoas, porque é Deus que vai tratar com ela. É Deus. Amém? No versículo 5 e versículo 6. Versículos 5 e 6. Deixa eu ver aqui. Cadê? Perdi aqui o texto aqui. Oh, meu Deus, cadê? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Desde quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua se aposta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha que seriedade que Tiago dá para a língua, para o mau uso da língua. Irmãos, eles estavam falando isso aqui, é para cristãos. Para cristãos. Estava acontecendo muito nessa região, estava acontecendo muito nessa época, mas acontece muito hoje. Está acontecendo muito dentro da igreja. Muitas pessoas falam, ela ouve algo que o pastor falou, ou que o líder falou, que ela não concordou, ao invés dela chegar e falar com a pessoa, uma dúvida, se ela tem dúvida, chegar a falar com a própria pessoa que disse algo, ela vai comentar com o outro. Você entendeu, querido? Ela vai contaminar, é o que Tiago está falando aqui, ela contamina. E contamina mesmo, irmãos, contamina mesmo. Quando você fala com alguém, e aí, você entendeu que negócio direitinho? Você está jogando uma dúvida na cabeça da pessoa. Aí a pessoa já vai ficar com um pouquinho de dúvida, aí ela vai e comenta com outra pessoa e assim contamina todo o resto. Irmãos, e Tiago ele fala que com seriedade, porque é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Ele está dizendo que Deus julga com seriedade essa área. Então, assim, não seja por meio de você que vai acontecer alguma divisão dentro da igreja. Não seja. Porque é muito sério. O Senhor é quem julga e Ele julga com mão pesada. Quando a pessoa, ela causa divisão dentro da igreja por causa da língua. Então, devemos ter cuidado com a nossa língua. Então, ele compara com um incêndio. Muitos incêndios acontecem com a faísca. Às vezes você acha assim que você não falou nada demais. Não falei nada demais. Falou demais, mas você usou a sua língua e o diabo fomentou ela. Então, vamos tomar cuidado, né? A língua mal usada traz transtornos para si mesmo, para a igreja e para os que não ainda estão no corpo de Cristo. Às vezes nós damos mau testemunho, nós oramos às vezes para o nosso vizinho, oramos por alguém da família, mas a nossa língua, ela não para, ela fica assim. Lá onde a gente morava, o pessoal tinha mania de fazer assim, né? O tal tem a língua assim. Quer dizer, a pessoa tem que tomar cuidado. Não fala qualquer coisa, porque a pessoa não vai grande. Então você tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa vai sair espalhando todas as coisas. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque o seu vizinho, o seu parente que não é cristão, todas as pessoas que estão ao redor, seus colegas de trabalho e assim por diante estão olhando suas atitudes. Então, qualquer coisa que você fizer ou você falar vai repercutir. Vai repercutir e ela pode repercutir para o bem ou para o mal. E quando é para o mal, é muito forte. Ela causa um estrago maior do que se fosse algo bom. Muito, muito forte mesmo. Nós temos hoje em dia, na mídia, se você vê os programas de psicologia e de qualquer coisa sobre relacionamentos, a ideia hoje que se lança é que tudo que você pensar, você tem que falar. Não, você não pode guardar para você. Você tem que ser sincero. Seja transparente com as pessoas. Mas, irmão, para falar a verdade, isso não é verdade e causa muito mal. Por quê? Porque nem tudo que você pensa, que você sente, você pode falar, não. Um casamento, se tudo que você sentir, você cospe na hora, o seu casamento vai durar um mês. Não dura mesmo. Né? Os que estão aqui mais velhos, casados mais tempo, podem saber, tudo que a gente pensar e sentir e falar na mesma hora, estraga. Vai estragar mesmo e vai ofender a pessoa. Você vai ofender, vai estragar algo que poderia ser lindo
Um casamento abençoado por Deus, você vai estragar. Um relacionamento abençoado, não, eu sou sincero, eu falo o que deu na telha. Então fala, você vai engolir coisas também que você não gostaria. Porque não é assim. É na hora certa se você tem que falar. E tem coisas que não precisa falar. Tem coisas que você não precisa. Ah, eu não gosto da Cris. Ah, eu não gosto da Cris não, que a Cris é estranha. Assim, eu vou chegar perto dessa Cris aqui. Você para de olhar pra mim, tá? Estranho. Porque eu não gosto de você, eu não gosto disso. É brincadeira, tá, irmão? Não tem nada com aquilo. Mas às vezes a pessoa acha assim, não, eu sou franca. Eu sou franca. Se me perguntar, é na lata. Quando a pessoa te pergunta, ô fulano, eu tô bonita? Tô bonita com essa roupa? Não, você fala assim, não, tá horrível. É assim que a gente tem que fazer? Isso não é sabedoria não, irmãos. Isso não é sabedoria, não é inteligência não. Isso é sabedoria que nós vamos ver lá no final, que é uma sabedoria carnal, né? Então, e hoje, tudo as pessoas estão colocando na mídia. Eu, assim, me afastei do Facebook por um tempo, justamente por causa desse tipo de coisa. Né? A pessoa, tudo que ela sente, ela posta lá. Ela tá ruim, posta lá. Aí ela tá, tô cheia de gente assim. E fala de gente fofoqueira, e fala disso, e fala daquilo, e fala. Então, e critica os outros. Então hoje está assim, está aberto. Você fala alguma coisa na mídia social, são milhões de pessoas que estão vendo que você está daquele jeito, que está dentro do seu coração, porque você acaba falando que está dentro do seu coração. Amém? Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Quando a gente pensar algo, a gente vê alguma coisa na mente da gente, é necessário falar isso? Né? Com o esposo, com a esposa, é necessário falar isso agora? Não é esperar um momento certo, vou esperar o momento certo para conversar. Ah, ele está nervoso, não vou falar agora. Ah, ela está nervosa, então não vou falar agora, vou esperar um pouquinho. E saber falar, saiba comunicar. Fale o que você quer, mas de maneiras diferentes. Aí eu não concordo com isso, com o pastor, e chega lá, pastor, olha aqui, é o seguinte, eu não concordo com isso que você está falando, o senhor está errado. Né, pastor, eu não estou concordando com essa situação, aquilo que você falou lá na frente. O senhor pode me explicar direito? Às vezes eu entendi mal. Olha a diferença, não é? A diferença. Porque os pastores, os líderes, estão aí para ouvir os irmãos também. Mas só que dependendo da maneira como a pessoa chega, ela acaba destruindo tudo. Porque ela já chega com pedra na mão. Então, se você tem algo para falar com o irmão, com a irmã, espere o momento certo. Se você realmente pensar, você pergunta para Deus, Senhor, eu devo falar isso? Eu tenho certeza, se você perguntar para Deus, Deus vai falar para você esperar o momento certo, então não falar. Nem tudo é necessário falar. O mau uso da língua denigre a imagem das pessoas. Quando alguém fala, acredito que alguns já devem ter passado por isso, de alguém falar algo sobre você e sua imagem ficar suja. Eles falam que com uma palavra maldita, não é maldita, uma maldita ou dita em tempo errado, ela é igual um travesseiro de penas. Você solta tudo e depois para juntar. É difícil, né? É quase impossível para juntar. Então às vezes a gente peca muito nisso. Uma palavra que a gente fala, a gente coloca a pessoa, o irmão, o vizinho, ou alguém lá, a gente não gostaria, depois ele de repente, meu Deus, eu não deveria ter falado isso agora. Agora, para juntar de novo, é quase impossível, irmãos, é quase impossível. Então nós devemos pensar antes, pensar e buscar a Deus antes, né? Em Tiago 4,11, inclusive ele fala, vou só ler para os irmãos: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se seu irmão está em pecado, não fique falando mal dele, não fique justificando com outras pessoas sobre o pecado do irmão. Deus vai tratar com ele, ore por ele está precisando de oração. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, mas fale com Deus sobre essa pessoa. Amém? Peça a Deus para domar a sua língua. Né? Ele foi bem claro sobre o poder da língua, que é indomável para o ser humano, mas Deus ele pode domar. É Deus que pode domar. Então coloque-se debaixo do Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu tenho um problema sério em falar coisas que não devia.
Isso não é só falar coisas não devia não, irmãos, é murmuração, reclamação, reclama de tudo. Eu estou falando que eu era muito reclamona, muito, muito mesmo. Teve uma vez que, não devo nem lembrar, tanto ela como Samuel, uma vez me deram uma, que eu falei, não sei o que eu falei lá, assim, da comida, que eu tinha mania de ficar reclamando da comida que eu fazia. Eu fazia comida, essa comida não tá legal, essa comida tá ruim, eu não queria fazer assim. Aí a cara falou, mãe, para de ficar reclamando da comida da senhora, nossa, para! Aí falou assim, aí eu mesmo, eu faço isso direto. Né? Aí teve um dia que o Samuel falou comigo, mãe, para de ser pessimista. Então assim, é os filhos e a gente dentro de casa que vai afiando o ferro, né? O ferro com o ferro se afia, então um vai afiando o outro. Então assim, aí depois eu fiquei pensando, nossa, será que eu sou pessimista mesmo? Aí fiquei pensando, eu sou mesmo. Então eu comecei a mudar, eu comecei a pedir a Deus para tratar com isso. E parar de ficar reclamando das coisas. E irmãos, a gratidão, a adoração, quando você está aprendendo, você quer aprender a não ficar reclamando das coisas, não murmurar, exercite-se. É exercício, é igual o corpo da gente, quando você quer entrar no jeito, você tem que exercitar. Então é exercitar também, exercício, sua mente e sua boca. Eu não tenho costume de agradecer a Deus por nada. Assim, tá olhando lá para fora, Senhor, obrigado por esse céu tão lindo. Começa a agradecer assim, né? Você está aqui na igreja, Senhor, obrigado por essa cadeira que eu estou sentando. Muitas pessoas são reunidas agora no culto e ficam em pé porque não tem cadeira para sentar nesses outros países aí. Senhor, estou indo para a igreja a pé, mas graças a Deus que muitos não tem nem como ir à igreja. Nos países que estão em perseguição, eles não têm nem como, tem que ficar escondido, né? Senhor, obrigado por essa escola que eu estou estudando. Não é a melhor, Senhor, mas eu amo estar aqui, porque o Senhor me colocou neste lugar. Então comece a observar dentro de casa. Você está tomando um café, Senhor, obrigado por esse cafezinho. Foi assim que eu comecei a mudar, exercitando. Então eu agradecia tudo que eu bebia uma água. Senhor, muito obrigado por essa água. Eu comi um arroz, Senhor, que arroz bom, gostoso, muito obrigado por esse arroz. Então eu comecei a exercitar e hoje é muito fácil eu agradecer a Deus. Inclusive quando às vezes eu estou vindo com a Débora a pé, às vezes eu estou vindo sozinha, aí eu estou vindo assim, aí eu falo com ela, Deus é bom, né, Débora? Deus é bom. Então vamos falar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom demais. Eu fico, graças a Deus. Aí eu não estou falando mais nada, graças a Deus, isso mesmo, graças a Deus, Então eu estou querendo ensinar para ela e também me exercitando a agradecer, a não reclamar, a não murmurar, mesmo quando tudo está ruim. Nós já passamos, eu tenho 26 anos de casado, irmãos, eu já passei por tanta coisa, vocês não imaginam que eu vou contar a história para vocês. Nós já compramos uma casa com muito sacrifício. Aí depois nós vendemos a casa para comprar uma loja. O Genilson saiu do emprego dele, foi comprar uma loja para a gente mexer com o comércio. Aí nem lembro, 2 anos e meio ou 3 anos que a gente faliu e a gente ficou sem nada. A gente tinha que morar de aluguel, o Genilson sem emprego. E passamos por tanta coisa. E eu lembro que nesses mínimos detalhes, Deus cuidou tanto da gente. Nós já passamos por situações dentro de igreja que a cara era pequena. Nós saímos de uma igreja com 11 anos de idade, passamos por uma luta dentro de uma igreja que irmãos não querem nem saber. Não vou nem falar não, porque o troço é doído mesmo. Mas a Karen, ela sempre foi muito curiosa, né? Querendo saber tudo. Então ela sentava na mesa e ela queria saber o que estava acontecendo, porque ela via a nossa tristeza, ela via o que estava acontecendo e a gente não conseguia, eu, por exemplo, não conseguia transparecer que eu estava feliz, que eu estava alegre. Então a gente contava para ela e ela tomava nossas dores também, junto. Samuel era menorzinho, mas então ela participou de tudo, então assim, participou de toda a nossa vida, os problemas da loja, tudo ela está participando. E assim, a gente foi aprendendo a confiar em Deus. Tinha vezes assim que era muito difícil, irmãos, era muito difícil, a gente tinha que ver pela fé mesmo, você olhar e não ver nada na sua frente, nada, mas olhar e falar assim, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de nós. Então é preciso nessa hora você
falar, verbalizar a sua fé. Verbalize quando você estiver passando por uma dificuldade. Verbalize quando você estiver mal lá com seu esposo lá e tiver um problema no relacionamento. Verbalize: o meu casamento é abençoado e vai ser mais abençoado, porque Deus está na frente desse casamento. Eu oro pela vida do meu marido, eu abençoo a vida dele. Às vezes você está com raiva, está chateada. Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Verbalize para que a graça do Senhor, ela enche a sua vida. Não tem coisa melhor para você do que você estar triste, estar angustiada. Isso também é experiência minha. E você não ter nada para você abrir sua boca e glorificar a Deus, não ter vontade nenhuma. Teve vezes que eu tive que subir no altar, eu estava triste. Eu orei antes: Senhor, eu vou subir pela fé e vou adorar o Senhor pelo que o Senhor é. E depois que eu saía do voo, parece que eu estava voando, estava nas nuvens. E dentro de casa, né, às vezes estava angustiada com situações difíceis. Hoje em dia, por exemplo, a minha situação mais difícil, que mais me angustia, é estar longe dos meus pais, né, eles são idosos já. Então, às vezes eu fico angustiada demais da conta. Eu não fico falando toda hora com o Genilson, porque o Genilson fica mais preocupado ainda. Ele fica preocupado comigo, quando eu fico falando muito com ele. Então, às vezes eu não falo, eu fico sozinha lá, mas aí eu fico: Senhor, o Senhor é quem cuida, Senhor, o Senhor é quem zela. Senhor, glória a Deus pela vida dos meus pais, glória a Deus que o Senhor está agindo. Aí eu começo, vou adorando, vou glorificando a Deus, e de repente aquele peso sai das minhas costas. Aquele peso sai. Então, experimente isso, exercite. Amém? Vamos correr, que senão daqui a pouquinho não dá tempo, né? Versículo 9 e versículo 12, é o 12. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então analise. Começa a sondar e pedir. Peça ao Espírito Santo de Deus para sondar: Senhor, as minhas atitudes, aquilo que eu estou falando, condiz com a minha crença? Condiz com a minha fé? Eu estou bendizendo ao Senhor em todas as minhas palavras? Eu estou bendizendo ao Senhor? Ou eu estou jorrando duas águas em uma fonte errada? Como assim? Não tem como. Ele fala aqui que não tem jeito. Então, se não tem jeito, é pedir perdão para Deus. Quando você perceber que você está falando coisas que não devia, murmurando, reclamando, e que só da sua língua está saindo coisas que não são do Senhor, então peça perdão, se arrependa já. E peça perdão a Deus, e peça para Deus revigorar e te fazer uma vida nova, uma língua nova, e comece a exercitar. Amém? Então nós usamos a língua, né, em vários, já falamos aqui, com os filhos, com pais, né, com nossos pais à nossa volta, com as pessoas à nossa volta, sobre a liderança. O 13 e 18, vamos correr aqui. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha bem o que ele está falando sobre a sabedoria terrena. Ele liga uma coisa com outra. A língua mal usada é sabedoria terrena. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu sou uma pessoa sábia, conheço muito a Bíblia. Mas se ela está trazendo uma amarga inveja, olha o que é amarga. Amarga é totalmente desagradável como fel. É algo totalmente desagradável como fel. Você sente, eu não sei, nunca comi fel, mas deve ser muito amargo mesmo, né? Nunca comi, mas imagina uma coisa muito amarga para você comer. O próprio espuro, por exemplo. Para ser amargo, muito amargo. Então, inveja amarga, a inveja é um misto de desgosto
e ódio provocado pela prosperidade ou alegria ou bom desempenho de outros. Ah, existe isso na igreja? Existe, irmãos? Existe. Porque nós somos humanos ainda, irmãos. Nós precisamos nos cuidar, precisamos praticar a nossa fé. E é todos os dias, pedindo a Deus para nos sondar, para nos guiar, para nos direcionar, para tratar do nosso caráter. É todos os dias você tem que renovar a sua aliança com Deus. Todo dia, Senhor, eu renovo a minha aliança. Trata em mim aquilo que precisa ser tratado. Porque amarga inveja existe dentro da igreja. O irmão está se desempenhando bem o papel. Esse irmão nunca fui com a cara dele, acho que não devia estar ali naquele lugar. Eu não acho que o pastor não podia colocar ele como presbítero, não. Eu acho que não. Né? Aí eu começo a comentar com outras pessoas. Isso é amarga inveja. Ela contamina outras pessoas. Você já conviveu? Os irmãos já conviveram com alguém assim amargurado? Gente, é horrível. Eu tenho uma pessoa na família que é assim, que às vezes eu tenho que ficar cortando e falando, não pode ser assim, não pode ser assim. Bendiz, agradece a Deus. Eu sempre estou falando alguma coisa para ela aprender que não pode ser assim. E isso assim contamina, isso traz uma coisa muito ruim para a gente, um sentimento estranho. Não traz uma paz, traz uma coisa assim, traz um sentimento de guerra no local onde está tendo isso, amarga inveja. Sentimento faccioso. O que é facção? A gente vê muito falar aí sobre facção, né? Mas facção é o quê? Uma pessoa que não concorda com o governo, que não concorda com as leis do país. Eu quero agir ao contrário, né? Então eu junto um número de pessoas para mim. Quanto maior o número de pessoas que estiver junto comigo, melhor. Isso é facção. Sentimento faccioso é assim, irmãos. Existe isso dentro da igreja e a igreja precisa cuidar disso. É cada um de nós. Ninguém sabe o que está no nosso coração. Então nós precisamos, através da palavra de Deus, deixar o Espírito Santo sondar e tirar essas coisas que não são bênção para o reino, não faz o reino prosperar. Você tem que chegar num lugar e eu quero ser bênção, eu quero servir, eu quero amar, eu quero fazer o que puder para o reino crescer. O sentimento faccioso é assim, você fala alguma coisa para alguém compra a sua ideia e vai lá em outro e vai juntando a turma, daí a pouquinho, grandes divisões de igreja, muitas, acontecem por causa disso, o sentimento faccioso, né? Então a gente precisa sondar o nosso coração e pedir ao Senhor. Então ele diz, não mentais contra a verdade. Às vezes o Espírito Santo está falando conosco que nós temos esse sentimento de inveja, temos esse sentimento de amargura, que nós temos esse sentimento faccioso, que eu tenho a tendência a ficar fazendo isso, e nós falamos, não, está tudo bem. Eu fico maquiando, está tudo bem, eu sou uma cristã, eu sou crente em Cristo Jesus. Aleluia. E estou ali na igreja, ninguém conhece o meu coração, mas o Senhor conhece. O Espírito Santo, ele vê cada um de nós. Amém? Não comente com os outros as suas insatisfações. Eu estou insatisfeita com o pastor Elano olhou para mim com cara fechada, eu estou satisfeita. Aí eu começo a comentar com os irmãos que o pastor Elano não me cumprimenta. Então aí eu começo, mas sabe que também eu percebi algo assim nele estranho, então assim, eu não vou muito com a cara dele também não. Aí começa. Daí a pouquinho tem um grupo de irmãos assim que não gosta dele e quer tirar ele do cargo. Né? É assim que começa o sentimento faccioso. É com um sentimento errado, uma insatisfação. Insatisfação não pertence ao Senhor. E Tiago, ele fala que é diabólico, é terrena, animal e diabólico. Imagina, você está sendo usado pelo diabo. Eu estou sendo usado pelo diabo, meu Deus. Quando cai a ficha, quando o Espírito Santo sonda e fala, meu Deus, eu estou sendo usado pelo diabo. Se arrependa logo, vamos nos arrepender logo. Vá diante do Senhor, se ajoelhar, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu quero ser bênção dentro do reino, eu quero ser bênção para a minha liderança, eu quero ser bênção para os meus irmãos. Eu quero poder sentar do lado do meu irmãozinho assim e poder falar com ele, irmão, pode contar comigo. Amém, irmãos? É diabólica. O diabo, ele fica à espreita. Ele fica à espreita. A Bíblia fala que ao nosso redor está os
que são os anjos. E ao nosso derredor existe Satanás como um leão. Ele não é leão. Quem é leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém? Mas ele ruge como um leão. Ele fica ao derredor e ele fica assim em volta da gente. Deixa eu ver uma brechinha. Quando eu ver uma brechinha, eu entro. É assim que o diabo age. É assim que o diabo age. E às vezes acaba a gente sendo instrumento de Satanás dentro da própria igreja, destruindo aquilo que Deus quer que você construa, que você ajude. É missões, é qualquer outra coisa. Se eu posso ajudar, então eu vou ajudar. Amém? Agora, a sabedoria do alto. Presta atenção, o que ele fala da sabedoria do alto? Aquele que age conforme o que a Bíblia está mandando, que usa sua língua para o bem. É pura. O que é algo puro? Sem nada, sem resquício nenhum, né? Uma água pura é uma água sem bactéria, sem micróbio, uma água puríssima, né? É pura, límpida, é clara, é pacífica, traz paz. O cristão ele deve ser pacificador, não é bendito, em Mateus 5, né, que fala bem-aventurados os pacificadores. O cristão ele deve ser um pacificador. Onde chegar, onde colocar o pé, eu tenho que trazer paz, não confusão. Está tendo confusão na sua família? Traz a paz. Se você não sabe o que fazer, não faça nada, mas ore pela paz. Não seja um instrumento de discórdia, não seja um instrumento de facção dentro da igreja, nem na sua família, nem no trabalho. Que as pessoas vejam lá, assim, não, aquele fulano ali, ele é apaziguador. Onde ele chega, ele quer trazer a paz. Está tendo confusão aqui no trabalho, mas ele chega e ele quer trazer, vamos conversar, vamos dialogar, vamos chegar no consenso. Então ele tem que trazer a paz. Moderada, equilibrada. Não pende nem para um lado, nem para o outro. Tratável, ensinável. Ensinável, irmãos, eu descobri que ensinável não é aquela pessoa que alguém chega perto dela e fala assim, olha, você precisa mudar nisso, nisso, nisso. Aí ela fica, ai, que alegria, que bom, que maravilha, alguém me chamou a atenção. Não é essa pessoa. Porque não existe, eu pelo menos eu não conheço ninguém assim que fica tão feliz. Assim, ela se sente feliz de alguém chegar e dar e falar uma coisa para ela, ó, que ela está fazendo errado. Mas o seu sentimento não pode sair e ficar falando poucas e boas ou agir de forma errada só porque alguém te falou a verdade. Você não aceita confronto. Às vezes, irmãos, aquele que mais me confronta é meu marido. Que mais me confronta. E a maioria das vezes, quando ele me confronta, eu aprendi a calar e ouvir o que ele tem para falar, porque a maioria das vezes ele está certo. Eu vou depois pro quarto, fico pensando, Senhor, ele está certo. Mas na hora não é bom não, não é gostoso não. É gostoso alguém chegar e tuf, e ele não tem medo de falar, ele chega e fala, mas é porque comigo também, né, tem liberdade para falar. Então, assim, ele não me ofende nem nada, né? Questão de ofensa. Mas ele fala a verdade comigo, sem rodeios, porque nós já aprendemos a conviver dessa forma. Mas é gostoso? Não é gostoso, não. Alguém chegar e colocar o dedo na sua ferida. Olha, você está errado aqui. Mas agradeça a Deus, mesmo você assim não gostando daquilo ali, ai meu Deus, nossa, meu coração até doeu. Mas graças a Deus, Senhor, porque o Senhor usou a pessoa para falar comigo. Não responda nada para a pessoa. Aqui, você não pode falar assim comigo, porque você também está errado nisso. Não seja assim. Não seja assim. Mas coloque-se diante de Deus. Senhor, a pessoa está certa nisso. Senhor, eu quero mudar. Se eu sou errado, eu vou mudar. Então me mostra. E Deus vai te mostrar. Com certeza Deus vai te mostrar. Amém? Então ser ensinável é assim. Ouvir o confronto. Ouvir o que a pessoa tem a dizer para você. Seja ela quem for. Cheia de misericórdia. A pessoa é misericórdia. Ele olha para o irmão com misericórdia. Ele olha para as pessoas lá fora com misericórdia. Senhor, fulano precisa do Senhor. Tenha misericórdia da vida dele. Não com sentimento assim de jogar pedra, mas de orar pela pessoa, para que a pessoa seja salva, para que a pessoa seja liberta de uma situação. Bons frutos
Bons frutos, porque é visível. Você já viu uma árvore que dá fruto, mas você não enxerga o fruto dela? Tem uma árvore assim? Se tiver, eu não conheço. Tem? Algum tem não, né? Eu não conheço. O fruto todo mundo vê. Então, a sabedoria de Deus, a pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela produz bons frutos. É visível. As pessoas vão ver, não precisa você ficar falando, eu faço isso, eu prego muito bem, eu canto muito bem, eu tenho uma boa palavra. Se me deixar dar uma palavra, eu vou dar uma boa palavra. Né? Olha, você quer me deixar eu evangelizar junto com você, mas deixa eu pregar, eu quero, porque eu gosto de pregar e eu sei pregar. Não precisa você falar mais para ninguém. Não, eu sou santo, eu não peco, eu sou uma pessoa exemplar no meu trabalho, não precisa de você falar nada, meu querido, porque o testemunho fala mais alto. Amém? Os frutos são visíveis. Imparcial. Quando você ouvir alguém dizer alguma coisa de outra pessoa, seja imparcial. Não fique tomando as dores para você, não. Corte logo. Fale, fulano, não fica falando mal do irmão, não. Não fica não, porque isso não é legal. Se você não pode falar com ela, então fale para Deus. Então não fale para ninguém. Fale para o Senhor, vai orar. Tem aquela... às vezes a pessoa fala assim, irmão, vamos nos reunir para orar? Aqui, eu quero pedir oração para fulano de tal, porque quero pedir oração lá para a Karen, porque a Karen está dando um trabalho muito grande, irmãos. A Karen, ela é assim, ela é assada. Gente do céu, essa menina, só Deus para ter misericórdia. Aí eu começo a falar de mal da pessoa para os irmãos. Para que isso? Irmãos, eu quero pedir oração para uma pessoa. Karen, pronto. Se você quer pedir. Mas o que está acontecendo com ela? Irmãos, não convém. Ninguém fica sabendo o que está acontecendo. Só vamos orar. Amém? É assim. Corta o assunto logo. Porque fofoqueiro, você corta logo. Corta logo. É na fonte. Amém? Tiago, ele concluiu dizendo que o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, quer dizer, a sua justiça que vai ser semeada, a justiça que vai ser semeada, ela começa dentro de você. É a paz que está dentro de você. Então busque essa paz que vem do Senhor. Busque essa paz que vem do Senhor. Você vai ter só essa paz no momento que você estiver praticando isso aqui, o que o Tiago disse. É a prática da fé. Se você se diz cristão, se nós dizemos que somos cristãos, vamos praticar. À medida do nosso conhecimento, vamos mudar. Eu conheci isso hoje, eu fiquei sabendo que não pode ficar falando mal do irmão, então não vou falar mais. Eu descobri que eu não posso reclamar, então não vou reclamar mais. A partir de hoje eu vou exercitar minha adoração ao Senhor, minha gratidão. Eu descobri que eu não posso mentir, então não vou mentir a partir de hoje. Seja radical, irmãos. Meu marido, ele fala assim que certas coisas tem que ser radical, corte radical. Porque tem mudança na nossa vida, que é dia a dia, Deus vai mudando. Cada dia Deus vai melhorando e vai mudando a nossa vida, né? Você vai aprendendo a mudar. Mas tem coisas que tem tchum. Eu estou andando com uma pessoa muito fofoqueira, a pessoa fala demais, então para de andar com ela. Para de andar com ela. Você já falou, ela não quer mudar, então pare de andar, porque você vai ouvir coisas que você não quer e você vai ser cúmplice com ela. Amém? Concluindo, somente Deus e sua graça pode controlar nossa língua. Busque o Senhor. Em Salmos, um versículo para a gente concluir aqui, para fechar. Fala lá da sua Bíblia em Salmos. Salmo 141. Salmo 141, versículo 2 até o 4. Podemos ler? Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, como aroma, suave. Que seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Tem esse texto marcado, marque na sua Bíblia e medita nele.
E faça essa oração todo dia. Põe, ó Senhor, uma guarda na porta dos meus lábios. Senhor, coloca um zíper na minha boca quando eu vou falar coisa errada. Me instrui, me segura, me sustenta, Senhor. Me ensina a falar coisas boas. Me ensina a andar com pessoas que dão bom testemunho. Me ensina a dar bom testemunho. Amém, irmãos? E peça ao Espírito Santo de Deus todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor, depois de ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, o Senhor, Deus, tenha liberdade. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar ao nosso coração, para mudar a nossa vida e nos mostrar, Senhor, durante toda essa semana, durante os dias que estão por vir, aquilo que precisa ser mudado, Senhor, aquilo que estamos falhando, que estamos pecando contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Que possamos, ó Deus, colocar nossa fé em prática, que a nossa fé seja ativa, Senhor, ativa. Não seja uma fé só de palavras, mas seja uma fé de prática. Glorifique o Senhor, que nossos lábios venham glorificar o Senhor, que aquilo que falamos venha edificar os irmãos, que aquilo que falamos venha, Senhor, ser bênção na vida dos irmãos e venha transformar a vida dos irmãos, e que a cada dia, Senhor, o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, venha nos falar, seja lavando uma vasilha, seja dirigindo, seja no trabalho, seja, Senhor, dentro do ônibus ao irmos para o trabalho ou para a escola, seja andando na rua, fala conosco, estamos abertos para ouvir a voz do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, para que a Tua igreja seja edificada, que a Tua igreja, Pai, venha crescer em harmonia, como um só Deus, um só coração, um só Senhor, uma só visão, um só reino, uma só palavra que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Elano. Amém, irmãos? Tem um hino da harpa, que é o 302.